Então vamos lá, vou falando para tu passar. Bom, gente, a pergunta então que eu quero responder, né? Como a lei pensou a recuperação judicial... Ah, ótimo. Como a lei pensou a recuperação judicial na ótica da fazenda pública? Bom, a empresa ingressa com recuperação judicial porque tem uma crise econômica e há um despacho, vamos chamar assim, é como se fosse o recebimento de uma denúncia, é um despacho de admissibilidade prévia da ação de recuperação judicial. Esse despacho se chama deferimento do processamento da recuperação judicial. Na verdade é isso, é um juízo de admissibilidade da ação. Não é meritório, mas simplesmente significa que os requisitos mínimos foram atendidos. Pela lei, uma vez deferida o procedimento da recuperação judicial, o que acontece? O chamado stay period, em que todas as ações e execuções da empresa se suspendem por 180 dias para que, a ideia é essa, nesse período a empresa consiga se programar para apresentar aos credores um plano de pagamento. A ideia é, nesse período não haverá nenhuma alienação, o patrimônio não será afetado para que ela consiga ter em mãos o que ela pode dispor para pagamento desses credores. Daí, então, a ideia do stay period. Automaticamente, a apresentação de certidões é dispensada para o bom funcionamento das atividades empresariais, exceto a CND, ela não é dispensada. Então, se a atividade da empresa exige a apresentação de CND pela lei, isso continua valendo, tá? E eu diria até que nem se poderia a lei dispor em contrário, porque no tocante a débitos previdenciários isso é norma constitucional. Não se pode contratar com alguém que não está regular com a Previdência Social, a lei não poderia nem dispor em contrário. E a Fazenda Pública, portanto, é comunicada disto. E a lei usa essa expressão, comunicação das fazendas públicas. Não é intimação, não é notificação, não é nenhum ato de cunho processual que a gente está acostumado a colocar. Bom, então se não é processual, a ideia é, eu não estou chamando a fazenda pública para participar do feito. Eu estou comunicando a fazenda pública para que ela tome ciência de que a empresa está em recuperação judicial. Para quê? Para que a fazenda possa fazer duas coisas, basicamente. Pode passar. Primeiro, que parece que é uma bobagem, mas eu vou dizer a vocês que não é. Inserir no cadastro CNPJ a expressão em recuperação judicial, tal qual a lei manda. E por que isso não é uma bobagem? Porque, infelizmente, se não for pelo nome em recuperação judicial, hoje nós não temos base de dados para descobrir qual da minha carteira de devedores está em recuperação judicial. É uma falha que a Procuradoria tem e que hoje a gente tenta lidar o quê? Fazendo uma pesquisa de nome. Não tem, a gente não criou ainda, o Paulo até sugeriu isso em Brasília alguns anos atrás, e infelizmente a gente não conseguiu implementar, um link que consiga dizer automaticamente quem está e quem não está. Né? Não temos isso. Infelizmente, se eu quiser descobrir quais devedores em Porto Alegre está em recuperação judicial para poder ter uma atuação estratégica, a única forma de eu descobrir isso é ou acompanhar pelo valor econômico os mensais de quem está em recuperação judicial, ou então colocar um robozinho para ir pesquisar na base do CNPJ em recuperação judicial. É tosco, mas é infelizmente o que nós temos hoje. Fora os devedores talvez mais famosos, que pelo número de execuções fiscais, pelo acompanhamento histórico já se sabe. Mas uma análise gerencial é muito prejudicada sem essa inserção da nomenclatura. E, em segundo lugar, para que a Fazenda saiba para quem ela pode fornecer, deferir o parcelamento especial que a lei agora 13.043, alterando a 10.522, criou para as empresas em recuperação judicial. É lógico que a empresa que pedir, ela vai tentar demonstrar que está em recuperação judicial, mas eu não preciso disso. A comunicação já me dá a notícia de que sim, ela está em recuperação judicial, então, portanto, ela faz jus a um parcelamento diferenciado. Pode passar. Segundo passo, onde que a temática da Fazenda Pública aparece na lei de recuperação judicial. Aí todos já sabem.
a exigência da CND como requisito para a concessão da recuperação judicial. Bom, são coisas diferentes, tá? Isso às vezes gera confusão. Não é requisito a apresentação da CND para o deferimento do processamento. Ou seja, o juízo de admissibilidade da recuperação judicial não precisa da CND. A CND vai ser apresentada aqui. Quando? Após o deferimento, após a apresentação do plano, após a aprovação do plano pelos credores privados, antes do juiz da recuperação bater o martelo e dizer está concedida a recuperação judicial, portanto, cumpra-se o plano, comece-se a processá-lo conforme foi acordado, é neste momento em que o juiz deveria dizer, opa, você regularizou a sua situação perante os credores privados. E o regularizou como? Através da aprovação do plano em assembleia. Muito bem. Está na hora de você comprovar que você também regularizou o seu passivo público, fiscal, basicamente. Por quê? Com esses dois troncos regularizados, dentro da recuperação judicial, o passivo privado, fora da recuperação judicial, o seu passivo fiscal, assim, você tem agora a condição de ter a viabilidade econômica necessária para o plano ser aprovado, é um requisito que a lei estabelece, e, portanto, plausibilidade para ter a expectativa de que ele vai ser cumprido. Com a CND, e eu estou falando CND é a título de gênero, basicamente a certidão positiva com efeito negativa, tá? Acho até um exagero tremendo o artigo 191 do CTN exigir a quitação dos tributos como condição da recuperação judicial. Eu, sem nenhum problema, interpretaria isso à luz do 206 e está tudo certo. Mas a lógica era o quê? Bom, se eu regularizei o meu passivo privado e regularizei o meu passivo fiscal, não há como que um ou outro interfira no cumprimento do plano. Acabou o problema. Eu não tenho como imaginar que a execução fiscal, prosseguindo, vai atravancar o plano se isso tudo já foi moldado. Se isso já foi moldado, de que forma? Não apenas com o parcelamento. Isso é uma ilusão. Isso se tornou, com toda honestidade, uma muleta. Uma muleta porque se dizia, o parcelamento não existia, e é verdade, a União se omitiu inexplicavelmente por 9 anos em criar um parcelamento, e isso foi utilizado por muito tempo pelo STJ para dizer dispensa essa CND, como se a CND fosse apenas um requisito formal. Não se entendia que a CND era justamente a prova da regularização desse tronco fiscal. Não era só um documento a mais ou a menos que se apresentava. O que estava dizendo aqui, no fundo, era uma impossibilidade. Ora, se eu dispenso a CND, eu estou dizendo, não precisa regularizar o passivo fiscal. Se não precisa, como é que tu faz acreditar que é possível a viabilidade do seu plano? Se aqui está capenga. O STJ envia isso, a segunda sessão via isso como um documento indispensável, que se tornou dispensável, dizendo, olha, a Fazenda se omitiu no parcelamento, então, portanto, não é possível exigir esse requisito formal. Bom, hoje esse problema não mais se põe, porque queremos ou não, gostemos ou não, sendo um parcelamento bom ou não, agora ele existe em 84 vezes, com parcelas progressivas, pela Lei 10.522. Mas não era só esse. De 2005 até hoje, quantos parcelamentos especiais foram criados pelo governo federal, muito melhores até do que esse? PAEX 2006, 11.941 2009, reabertura K12865, reabertura e extensão K12996, PRT e PERT. A gente começar a falar, fora os especiais Profut e outros do FIES, outros dos gêneros. Ou seja, era possível, perfeitamente possível, que se obtivesse a CND via outros parcelamentos. E também a CND típica obtida através da penhora na execução fiscal. Por isso eu concordo também. Imaginar que o sobrestamento impede a penhora só reforça o fato de que ele não vai poder apresentar a CND. Vai que a empresa queira. Fala, não, eu quero a CND. Vai que o juiz exija. Então, eu preciso da penhora suficiente para garantir obter a CND. Não vai ter não, porque está suspenso pelo repetitivo. Percebe na situação limite onde a gente chega? Né? Eu tiro a possibilidade do contribuinte de obter. Tudo bem, eu e todo mundo sabe que não é a regra, é a exceção talvez isso.
Mas eu tiro essa possibilidade. Se ele quiser, ele não tem. Eu só deixo a ele a CND via parcelamento. Eu tiro a ele uma outra possibilidade, que é a CND através da penhora de bens suficientes. Essa era a ideia da lei. Eu regularizo privado dentro da recuperação judicial, eu obtenho a regularização do fiscal fora da recuperação judicial. Isso tudo desemboca para o juiz, na hora de homologar a recuperação judicial, dizer, opa, os dois troncos estão regularizados. Agora é possível conceder a recuperação judicial, porque agora é crível supor que a crise econômica que motivou a entrada dela em recuperação judicial vai ser sanada. Não vai ter percalços. Tá? Pode passar. Sim. Não, pode ser. É por isso que a gente vai encontrar num voto do Herman Benjamin essa expressão. O que é a recuperação judicial? É a renegociação coletiva de dívidas privadas. É isso que a recuperação judicial é enquanto processo. Isso foi uma opção por lei. Poderia ser diferente? Poderia ser diferente. Poderia ser um processo de renegociação coletiva total, englobante, e aí não só a fazenda, mas instituição financeira, com garantia... não é a garantia, é mais do que isso, é o leasing, né? A alienação fiduciária. Quem tem alienação fiduciária está fora do quadro de credores, porque... não, exatamente. Leia-se, banco, né? Basicamente é disso que a gente está falando. Poderia ser formatada a recuperação judicial para ser um processo de renegociação coletiva integral. Não foi essa a opção. Podemos discutir se boa ou ruim, mas não foi essa a opção. A opção foi: tronco privado se regulariza em assembleia, em que todos têm a disponibilidade dos seus créditos, o que não está muito presente no crédito público, né? Ainda a gente tem a lógica da indisponibilidade do crédito público como regra, tá? E fora da recuperação judicial, eu vou buscar a regularização do fiscal. Essas duas formas vão desembocar na concessão da recuperação judicial. Por quê? E aí é tão raro você encontrar livros de falência e recuperação judicial que digam alguma coisa favorável a essa questão, que eu fiz questão de trazer a citação do Sacramone, que é um juiz da segunda vara de falência de São Paulo, cujo livro fala o seguinte: o crédito tributário precisa também ser estruturado para permitir a superação da crise econômico-financeira que acomete o empresário em recuperação judicial. Ele está reforçando o fato de que a CND não pode ser dispensada sem nenhum tipo de critério, porque é necessário estruturar, renegociar, regularizar o seu passivo para que essa crise seja superada. Senão é uma falácia, senão é uma bola de neve. Daqui a 5 anos teremos mais uma outra recuperação judicial. Isso a perder de vista. E isso eu estou supondo que de empresas que de fato estão em crise e de fato estão buscando a recuperação judicial para se estruturar. Eu não estou falando aqui de fraude, que é uma outra discussão. Empresas que já se esvaziam patrimonialmente de antemão, antes de entrar em recuperação judicial, deixando um boi de piranha qualquer para que os credores briguem por conta daquilo, sendo que já estruturou toda a sua atividade produtiva em outro CNPJ, em outra empresa, em outra coisa. Eu nem estou falando disso. Isso é uma outra forma de atuação, uma outra forma de pesquisa, e diria até mais, a par da recuperação judicial. Bom, só que como tudo isso ficou à luz da jurisprudência do STJ, e a gente já tem noção disso. Se o artigo 6º, parágrafo 7º, fala que as execuções fiscais não se suspendem com o deferimento da recuperação judicial, o que a jurisprudência da segunda seção fala? Não se suspende mesmo, tem razão. Eu não vou contrariar a lei de execução fiscal. Só não pode fazer duas coisas. Só não pode penhorar e não pode arrematar. Mas no mais, está tudo certo. Tá? Não suspende. Nós não estamos negando vigência à lei federal. Pode citar, pode redirecionar, pode, enfim, qualquer outra coisa que não seja penhora e alienação. Isso se chama castração química da execução fiscal. Porque execução que você não pode penhorar e você não pode arrematar, ela não serve para nada. Significa que ela está suspensa. E é pior, tá?
E nesse ponto, o tema 987 foi bom. Porque pelo menos ele trouxe a certeza de que a execução fiscal perante o devedor em recuperação judicial está sobrestada, vamos chamar assim, não por inércia da Fazenda, porque antes era pior. Antes, na prática, ela ficava parada e alguém poderia dizer daqui a 5 anos, você não agiu, você não fez, você não postulou o prosseguimento dela. Mas eu postulei, e o agravo disse que eu não podia postular. Pois é, mas você devia então ter ido no juízo da recuperação judicial, para o Papa, sei lá para onde, para pedir a penhora. Houve prescrição intercorrente. A gente tinha esse risco. Então, nesse aspecto, até que foi bom o sobrestamento para dizer, bom, com certeza nós não teremos o problema de daqui a 5 anos, 6 anos, 7 anos, ter que alguém dizer, por que ficou parado esse tempo todo no judiciário e ninguém fez nada? Ninguém comunicou se estava em recuperação, se não estava em recuperação, se tinha acabado a recuperação, se tinha convocado de falência, nada, ficou parado. Pelo menos com o sobrestamento essa segurança veio. Agora, a impossibilidade de fazer penhora e leilão, no caso concreto, impactou na própria cobrança do tributo. Porque a pergunta que tem que ser feita é, por que não pode prosseguir? Não é que não pode prosseguir. É porque o juiz competente para decidir sobre constrições patrimoniais não é o da execução fiscal. É o da recuperação judicial. É? Bom, isso está previsão lei 0. Tá? Como? É aquilo que é o dilema que eu falei entre o católico e o protestante. Ninguém diz. Mas como é que eu peço? Eu posso ingressar lá? Porque já aconteceu de colegas irem na recuperação judicial, juro para você, e falar, bom, juiz, eu estou vindo aqui pedir, eu tenho um bem penhorado e a empresa está em recuperação judicial e eu quero autorização para promover o leilão. O juiz fala, pois é, a Fazenda Pública não pode se habilitar em recuperação judicial e inadmite o seu pedido. Pô, calma aí, espera um pouquinho. Quando eu quero fazer via execução, a lei não vale. Quando eu venho pedir aqui, a lei se aplica. O negócio é entrar com mandado de segurança. E é inadmitido. Enfim. É triste. Porque, de fato, eu estou brincando aqui, gente, mas processualmente eu não sei explicar essa situação. Eu de fato, não sei. Eu tenho muito mais dúvidas do que respostas. Eu só estou apresentando, a princípio, o quadro geral. E o STJ também, ele não ajuda, por quê? Eu estou simplificando. Há precedentes que vão dizer que pode penhorar e não pode leiloar, e há precedentes que vão dizer que não pode fazer nenhuma das duas coisas. E, nos termos do tema, nem isso chega a ser dito. Então, a dúvida, ela permanece. O STJ não diz se penhora ou se leiloa, se a penhora pode ser terminada pelo juiz da execução ou se tem que ser da recuperação. Você encontra julgamentos para todos os lados. Mas a segunda questão que também fica em aberto e vai resvalar no tema 987 tá bom, mas a partir de quando o juiz da execução fiscal perde essa competência inata de penhora e leilão e até quando ele vai ficar adstrito ao juiz da recuperação judicial? E isso, então, é uma balbúrdia. Porque há quem vai dizer... 2 anos. Não, os 2 anos ainda está tranquilo. Há quem vai dizer, desde o deferimento do processamento, e a justificativa vai ser, tal como o stay period para os credores privados, é necessário que a empresa não sofra contínuas constrições patrimoniais para que possa apresentar um plano de reestruturação. Então é por isso que desde o deferimento do processamento isso vai parar. Só que aí eu vou dizer, bom, então se ele apresentou o plano, ele foi aprovado, a partir da homologação do plano volta. Aí vem a outra jurisprudência da CJ e fala, não, ele tem que cumprir o plano. Então, não é apenas com o deferimento. Vai se conceder a recuperação judicial, sem CND, e enquanto esse plano estiver sendo cumprido, ele não pode ser afetado. Porque senão ele cai em caducidade. Outras constrições vão fazer com que ele não possa ser cumprido. E aí vem a pergunta, mas um plano de recuperação judicial, tirando os credores trabalhistas, que tem que ser pago até 1 ano,
pode prever nele, por negociação coletiva privada, pagamentos de 20, 30 anos. E aí? Mas eu tenho a previsão em lei de que, uma vez concedida a recuperação judicial, aquilo entrará no chamado período de supervisão judicial de até 2 anos. Fechado 2 anos, cabe ao juiz da recuperação judicial dar por extinto o processo de recuperação judicial, o plano, porque é uma novação de dívida, vai ser executado como um título executivo extrajudicial. Você já viu isso acontecer? Já ficou sabendo de uma recuperação judicial cujo plano está sendo cumprido, implementado, não por abandono, porque abandono já vi, chegar depois de 2 anos exatos após a data da concessão da recuperação judicial, dizer, bom, então está encerrada a jurisdição, e aí, se está encerrada a jurisdição, obviamente retorna a jurisdição plena para o juiz da execução fiscal, né? Vida que segue, você já viu isso? Porque aí se cria uma outra jurisprudência, até onde eu sei, em nível de TJ, não de STJ, que é o quê? Pois é, mas tem agravo, tem credor que está brigando por habilitar mais ou menos, tem uma série de outras pendências que ainda estão tramitando no tribunal, que enquanto não forem resolvidas, não permite com que a jurisdição da recuperação judicial se encerre. Porque, em última análise, todos esses recursos vão ser prejudicados. Então, continua. No dia que vocês encontrarem, com toda honestidade, tá? Uma decisão que respeite os 2 anos de supervisão judicial, vocês me contam, me mandam, a gente cria um leading case, vai ser bacana. Mas não é o que acontece. Então, nesse sentido, o que eu quis dizer, nem os 2 anos é uma garantia muito segura para dizer, bom, após 2 anos, homologou hoje sem CND? Vai. Né, recolhe os remos, segue no barquinho, segura 2 anos, depois a gente volta. Nem isso é uma garantia, infelizmente, no quadro de coisas que a gente tem. Bom, a questão da CND, a gente tem ainda o problema. O STJ não chegou a analisar a questão se, com o parcelamento, aquela jurisprudência que botava na conta da União omissão e que, portanto, justificava a dispensa de CND, se isso continua ou não. Os TJs estão continuando. E pelos argumentos mais variados possíveis. Vai desde... Eu adorei essa expressão, não conhecia, o tal de looping jurisprudencial. Aquilo entra numa rota e não sai mais. Mas mudou o fundamento. Não. O STJ já disse. Mas ele disse num outro contexto. Não, ele já disse. É duro. O TJ, nesse ponto, é terrível. Ele vai. Não, segundo a jurisprudência do STJ, a CND dispensado. Tá bom. Outros fazem coisas que eu acho assim mais perversas. O parcelamento não é bom. Eu, juiz, acho que o parcelamento 84 vezes é um lixo. Eu também acho. E por isso, porque eu acho, eu afasto a exigência do CND. E aí por aí vai. Então, ainda o STJ não bateu o martelo, mas ele já sinalizou, num conflito de competência, de que a entrada em vigor da lei do parcelamento não modificaria a sua jurisprudência no tocante ao conflito de competência. A União levou isso. E eles falaram, não. Foi apertado, foi por 5-3, se eu não me engano. É impossível você entender a lógica, porque você vê que não há consenso de nada. Tem juiz que vai dizer que por falta de pré-questionamento ele julgou improcedente, tem juiz que vai entrar, tem ministro que entrou no mérito, mas o vislumbre que nós temos jurisprudencial não é de boa perspectiva. Bom, então o estágio atual da jurisprudência é esse, a gente já comentou, o tema 987. O doutor Alexandre também comentou da afetação à Corte Especial desse incidente de uniformização no conflito de competência. E aqui vai estar a resposta. É a Corte Especial que vai ter que bater o martelo para dizer quem é competente, mais do que até a CND, tá? Mas quem é competente para poder decidir sobre penhora e leilão de bens, tá? Portanto, resumindo, o que é recuperação judicial na ótica da fazenda pública? É a maior entrave que a gente tem para a cobrança judicial de tributos. Eu desconheço outro. Eu desconheço outro porque fraude, quando bem estruturada, a gente combate.
A gente fiscaliza, a gente investiga, hora vai ganhar, hora vai perder, faz parte do jogo. Beleza. Uma legislação muito permissiva, que vem e deu um baita desconto, até muitas vezes além do devido. Bom, paciência, Estado de Direito, vale a legislação que os nossos representantes, queremos acreditar de forma honesta, deram na lei. Mas aqui não. Aqui não, porque eu tenho a chancela do Tribunal de Justiça e do STJ criando o maior embaraço com chancela judicial para a cobrança, porque ele diz, não é assim como vocês querem fazer que se faz. Muito bem, como se faz? Não compete a mim dizer. Ué, e como é que eu faço? Como é que eu fico nessa história? Eu vou tentar tentativa e erro, vou de um jeito, volta. Então, no fundo, esse mandado de segurança que o senhor analisou é um pouco na tentativa da PFN de dizer, eu não sei jogar esse jogo. Eu não sei se a bola sai pela linha de fundo, se é escanteio, se é tiro de meta, se é lateral, se é impedimento. Eu não sei. Eu conhecia uma regra de jogo, e eu perdi, eu ganhava o jogo conforme ela, mas agora eu não sei mais. Alguém disse que escanteio não é. E a pergunta é, então o que é? Pode ser tudo. Tenta de novo e aí você vai tentar descobrir. Estou brincando, mas é esse o quadro de coisas que a gente tem. E por isso que eu falei, o problema é processual, basicamente. Bom, aqui são sugestões de formas como tratar esse problema da maneira como nós temos, só que a gente vai deixar isso para tarde pelo tempo que já está terminando. Tá bom? Obrigado, gente, pela atenção. Até mais. Agora, eu posso falar?